Cara, bom, primeiro, eu acho que é legal a galera saber um pouco da sua história, porque o brasileiro, ele te conhece muito pelas polêmicas da Lava Jato, pelo Intercept Brasil e pelas suas coisas, mas você tem uma história que antecede a isso, que eu acho muito interessante também, que é, por exemplo, você ter um Pulitzer Prize, cara. Sim. Isso é o maior prêmio do jornalismo do mundo. Isso foi, na realidade, o caso do Snowden, quando conseguimos relatar que o NSA e os aliados do governo dos Estados Unidos estavam espionando no mundo todo. E eu fiz muito reportagem naquela época, foi 2013, 2014, aqui no Brasil, primeiro com o Globo, depois com o Fantástico. Acho que fiz 5, 6, 7 reportagens com o Fantástico, porque a grande parte da história é que como o NSA estava espionando muito contra as instituições brasileiras, a população brasileira, o presidente, a Dilma, o Petrobras. Então foi uma polêmica muito grande e aqui criou uma briga, na realidade, entre o governo Obama e o governo da Dilma. O Dilma foi forçado, desmarcou um jantar muito elegante e muito chique na Casa Branca, naquela época, denunciou Obama na ONU. Disso. Então, foi uma polêmica global, mundial, porque os Estados Unidos estava espionando contra o mundo todo. E o Edward Snowden, você encontrou ele era um agente, informante da NSA, né? Ele trabalhava lá, na real, né? Ele trabalhava primeiro na CIA. Na realidade, ele queria lutar na guerra do Iraque, mas quebrou os 2 pernas quando ele estava treinando, então foi rejeitado. E ele foi para a CIA, trabalhava na CIA 2, 3 anos e depois foi para o NSA. E foi quando ele estava trabalhando no NSA, ele descobriu que a internet estava sendo destruído, mais ou menos, para o governo dos Estados Unidos, porque a ideia da internet sempre era que vai ser uma ferramenta não para os governos nem empresas grandes, mas para a população, para o povo, para ser livre do controle centralizado dos governos. Então, ele conseguiu descobrir que o NSA estava fazendo o oposto, usando a internet para espionando contra todo mundo, não só terroristas ou criminosos, mas populações inteiras, pessoas inocentes. E também o governo dos Estados Unidos, naquela época, estava mentindo sobre isso, a coisa que finalmente causou ele para decidir que ele vai arriscar a vida, e ele arriscou a vida dele para revelar essa informação. Ele é perseguido até hoje, né? Até hoje ele não consegue sair da Rússia, vai ficar na prisão do resto da vida dele. Que foi o cara que foi o pessoa mais maior do Segurança Nacional para o presidente Obama. E ele foi para o Senado em março de 2013. E ele foi perguntado por um senador: vocês estão espionando contra a população americana, está coletando dados sobre milhões de americanos. E ele ficou assim, ele disse: não, senhor, nós não fazemos isso. E na mão do Snowden naquela época era um arquivo enorme mostrando que eles faziam exatamente isso. E foi isso quando ele me disse: agora já era. Ele que te procurou? Ele me procurou, ele mandou um e-mail, obviamente não falando nada sobre ele, porque ele sabia que nós não sabemos que tudo estava sendo espionado, tomando muito cuidado, e foi necessário criar uma clima da confiança entre ele e mim. Foi necessário que eu confio nele, porque eu não sabia se o governo estava tentando me provocar a cometer crimes. E ele não sabia se ele consegue me confiar. Ele era informante do governo também. Exatamente. E ele queria que criamos muita criptografia para comunicar. E, finalmente, em maio, ele disse que eu tenho um pedido que vai ser estranho, parece estranho, mas é necessário, que eu preciso que você viajar para Hong Kong para me encontrar. E eu estava pensando, por que uma pessoa que trabalha no nível muito alto no governo americano, que tem acesso para documentos mais sensíveis, mais segredos, está no Hong Kong? E não consegui entender isso, ele não conseguiu explicar, porque ele não confiou na nossa comunicação, mas ele me mandou documentos, talvez 30, 40
que foi os documentos mais segredos, no parte do governo mais sigiloso, os mais segredo do governo mais poderoso no mundo, que foi chocados. Só esses documentos. E ele disse, só 30 ou 40, eu tenho milhares ou milhões de documentos mais para te dar, mas tem que viajar para Hong Kong. E o próximo dia, eu liguei para meu editor, estou indo para Hong Kong. Porque não era uma questão mais. E viajei para Hong Kong.